Agora sim, estamos ao vivo aqui para iniciar mais uma live, enquanto o Insta informa aos meus seguidores que eu estou online. Vamos aguardar aqui a entrada dos mamíferos um por um, para que vocês possam... Ah, Bianca! Como vai, Bianca, querida? Tudo bem com você? Você é a número 1 da nossa live de hoje, hein? A nossa live de quinta. Tradicional live Com Que Corpo Eu Vou, com a psicanalista Joana do Vaz, coordenadora do Grupo de Doenças da Beleza da PUC-RJ. A cada dia que eu venho para cá, eu saio outro. Entendeu? É um espetáculo. Você é uma seguidora nova aqui, não é verdade? Você entrou há pouco tempo, Bianca? Vamos conversando nós dois aqui. Aproveitar a intimidade que esse momento nos proporciona. Você sabe que outro dia desses, Bianca, a Letícia Colim me repostou, Joana entrou. E aí várias pessoas chegaram novas e está sendo um prazer conhecer todo mundo. Priscila, maravilhosa, entrou aqui também. Olá, Priscila, como é que você está? Você está bem? Estou aguardando. E a Joana, visualizei. Vamos transmitir ao vivo com a Joana. É muito bom estar com todos vocês aqui. Eu fico torcendo para quinta-feira chegar e a gente poder se abraçar aqui. Ah, Joana, como você está, querida? Tô ótima. Tudo bem com você? Longe de Caipijim, tô ótima. Ah, mas é isso aí. É um on the rocks que cada um merece. Pra brindar aqui nossa live, não é? Nossa live de quinta merece. Ô, Joana, você que tem remédio pra tudo, o que eu faço com essa espinha que tá na minha boca, Joana? Olha só, como é que eu vou fazer essa live com essa espinha aqui? Nossa! Vai ter que fazer um acordo de coexistência, né? Um acordo de coexistência com ela. Tô quase abrindo um perfil no Instagram para minha espinha. Até LinkedIn eu pensei em fazer para ela, para você ter uma ideia como é que a situação tá. Ela tem personalidade própria, essa espinha? Já deu um nome para ela? Tem que dar, né? Tem que dar o nome de batismo, assim. Tem que fazer o rito. Já que ela se instaurou, né? Poceira, ela é poceira. Espinha ela tem o direito. Mas você sabe, eu estava aqui conversando com as meninas, tanto com a Bianca, a Priscila entrou também. E eu estava conversando com elas, agora o Marcos chegou também. Muito bem-vindo, Marcos. Essa quinta aqui já está ficando tradicional para a gente falar de todas as questões que existem entre o mamífero e o preconceito com ser gordo. Essa é a grande verdade, é o segredo da nossa live, Joana. Pois é, a quinta do corpo, né? Tem a quinta, nossa quinta do corpo. Quinta do corpo. Você está me ouvindo bem hoje, Joana? Tô super, e a internet está colaborando. Vai ver que ela gostou da tua espinha. Então, estão irmanadas ali. Elas resolveram, né, não nos prejudicar. Enfim, então vamos seguir antes que elas mudem de ideia, comecem a nos atormentar, ganhem vida própria. Mas, enfim. Exatamente. O que eu ia começar aqui abordando a questão hoje é que a gente tem sido muito... Eu recebo depois muitos retornos das pessoas explicando para mim o interesse que elas têm em falar sobre o cotidiano do homem gordo dentro da sociedade, né? Então, essa semana, eu fiz um vídeo chamado A Minha Primeira Gordofobia e foi um sucesso. As pessoas me fizeram muitos retornos dizendo que elas vivem coisas semelhantes e que elas se sentem constrangidas. Então eu fiquei com vontade de dividir aqui com vocês um pouco dos bastidores dessa experiência que emocionalmente exigiu muito de mim no passado. Hoje eu estou completamente livre dessa história e eu me sinto à vontade, inclusive, de transformar ela numa obra de arte para que a gente possa discutir a vida da gente, sabe? E aí me chega a ideia, Joana, que a moda, que é uma coisa muito interessante, né? Para mim, se a moda é estética, a moda é educação, a moda é cultura, né? E você pode falar da moda através de muitos desdobramentos econômicos, sociais, comportamentais. Trouxe coletânea aqui já para a gente discutir isso depois. Você trouxe? Vamos contar. Trouxe até botar, já que a gente está... Já que isso aqui é uma sociedade de espetáculo, né? Por excelência, né? Então a gente não pode falar, a gente tem que mostrar as coisas. E qual é o livro que você trouxe? Oi? Foi? Que livro é esse? Me conta. Pois isso é uma coletânea antiga. Eu postei hoje no meu perfil, deixa eu botar aqui assim, para as pessoas. Aqui tem a lista. Eu botei lá no meu perfil de todas as pessoas que participam dessa coletânea. Aí, Edu, assim, eu ainda estava desenvolvendo a minha pesquisa de doutoramento, para fazer o meu doutorado, ou seja, lá na PUC-Rio, aqui na PUC-Rio, né? E era aluna, ou seja, bota tempo nisso, é de 2002, essa Caramba! coletânea.
Coletânea, editora Espera. Então, enfim, né, caso as organizadoras são Kátia Castilho e Diana Galvão. Então, aqui tem desde historiadores, a pessoal que trabalha, figurinistas, tem eu, psicanalista, tem antropólogos, enfim, ela é bem interdisciplinar. E já tem aí quase 20 anos. Opa, nisso não é só a sua espinha que tem vida própria, né? O meu brinco também. Então, ele acabou de cair. Falando em moda, ele resolveu se rebelar. Eu acho que eu vou ficar aqui na simetria mesmo, que a vida é mais interessante, né? Se não é tudo certinho. Sim, sem dúvida nenhuma. E aí, do que trata, né? Trata exatamente, né? O fio condutor. Certamente a ideia do culto ao corpo, né, na sociedade com fumo, a ideia da aparência, a ideia das pessoas, sobretudo, serem julgadas no seu caráter, né, as pessoas sofrendo avaliações morais, e aí quando você fala de pessoas que te escreveram, Edu, ou da sua live de segunda, da gordofobia, da lipofobia, ou seja, de todo o acanhamento, de todas as dificuldades, de toda a indignidade que as pessoas gordas, né, sofrem, passam. No mundo da moda, você pode imaginar, porque eu sei que isso já gerou música, inclusive, o quão dramático isso não é, né? Pode ser, um universo... Isso aqui vou mostrar de novo a capa do livro, isso aqui é pré-ação afirmativa, pré-body positive, pré-body neutrality, pré-essas militâncias todas que a gente conhece. Ou seja, nessa época, a lipofobia, a falta de representatividade, objetivamente, né, um gordo ir numa loja qualquer, né, que ele gostasse, que ele se identificasse, digamos assim, né, com aquela estética, ainda era mais dramático no sentido de que os manequins, além de terem diminuído assintosamente, não tinha ninguém levantando a bandeira dizendo que isso era um absurdo, que isso era uma indignidade, que assim não era possível, que as pessoas estavam adoecendo. Então, enfim, o mote desse livro é isso. Nesse livro eu não trato, o meu artigo nem trato especificamente da moda do culto ao corpo em geral, mas eu trato do que as pessoas faziam e continuam fazendo. No caso da cirurgia plástica, mas a gente sabe que tem a maromba, tem as dietas, tem os spas, para se enquadrar na justeza dessas medidas e aí, portanto, poderem, de alguma maneira, caber nessas roupas, né? Porque gordo vai mandar pelado. Não é opção, vai andar pelado ou está confinado em casa. Nem sonhávamos com isolamento social na época. Muito pré-Covid. Então é isso. Assim, eu chamei de práticas para fechar, Edu, para se fugir da feiura. Já que toda quinta-feira eu falo aqui que a gordura é na sociedade, na cultura atual, uma das formas mais representativas de feiura. Ah, Joana, quer dizer que você acha feio? Não, quer dizer que eu, enquanto uma psicóloga social, uma psicanalista, estou fazendo uma radiografia da cultura e dos discursos dominantes, né, que vão nos banhar, nos envolver nessa cultura. Então é disso, por isso que eu trouxe essa coletânea para a nossa coletiva aqui, que a live não deixa de ser uma coletiva. O que eu estava falando aqui, para quem está entrando agora, eu estava discutindo com ele sobre o vídeo que eu acabei de lançar essa semana, a minha primeira gordofobia, aonde eu falo do desejo, eu falo, eu quero comprar roupa em loja sem me sentir depreciado. A cada peça que não cabe, meu mundo fica espremido. Eu quero ser representado para nunca mais ser minoria. Comer não é nenhum pecado, escolhe a sua iguaria. Então, essa música, exatamente, o que eu quero dizer com essa música é do desejo, né? Eu, como gordo aqui, eu queria fazer parte, ser aceito, estar vestindo marcas que me aprovassem, que me colocassem assim num lugar de... Vou fazer uma pequena correção. Marcas que você aprovasse. Não só que eu eles aprovasse. te representassem, mas que você escolhesse. Que essa ideia do gordo sem poder de escolha, que é uma das principais bandeiras, né? Mas eu acho que quando eu era adolescente, eu acho que eu queria que eles escolhessem. Eu queria estar um pouco ali junto com todo mundo. É verdade. Entendeu? Eu era um garoto de... Eu tinha feito 16 anos naquele aniversário. Então eu queria realmente ser aprovado para a sociedade sem tanta clareza assim de lugar na sociedade, sabe? E aí eu entrei na loja, a moça... É mais cruel ainda, né, Edu? Que aí o sentimento de exclusão é pior ainda, você tem toda a razão. E aí, na hora do momento do refrão, ele fala, eu não caibo na vida, tá muito difícil ser eu. Vida PP, eu quero me espalhar. Tô apertado em você, grito, mas ninguém quer saber.
que eu não caibo em você. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é do desejo do jovem fazer parte da sociedade. E quando a gente, de repente, olha e vê a moda como uma ferramenta de exclusão, porque é assim que eu vejo a moda como uma ferramenta de exclusão. Porque se você não representa a sociedade no seu todo, se você não dá espaço para quem está além do padrão ser representado por ela, a moda vira uma ferramenta de exclusão. Você concorda com essa afirmação, Joana? Ou o que você acha? Concordo, vou só propor alguns ajustes, assim. Sei. Acho que ela é um dispositivo de poder, A como diria moda? Foucault, né, ao falar sobre o biopoder. Tudo que normatiza, tudo que cria uma massa excludente, né, de marginais, Sim. E gera, portanto, né, nisso um sentimento de mal-estar, né, enfim, de alijamento social, é um Sim. instrumento, ao mesmo tempo, de poder, sem sombra de dúvida. E, por sua vez, nos faz consumir dispositivos que achamos que nos ajudarão a nos sentir incluídos. Então, eu só Sim. substituiria como uma ferramenta de exclusão como por dispositivo de poder e práticas de inclusão. Práticas de inclusão, por exemplo, é tudo que a gente lança a mão para caber dentro da roupa, por exemplo. Exatamente. Né? Agora, acho que você está falando Aqui... uma coisa muito importante, Edu. Tô lendo aqui também o que é a Maria, né? Nos sentimos inadequados, mas a ideia é essa mesmo, né? Nós sentimos desadequados, né? nós Um sentimos pouco inadequados eurocêntrico. diante da... Pode falar. Não, eu ia dizer só que tem uma questão que perpassa sempre a nossa discussão, já que a pauta aqui, né, são as bioidentidades, as ações afirmativas, que é a questão, né, claro, porque a gente se sente excluído, né, porque você tem uma massa de sujeitos aí, muito mais de 50% da população, é sempre bom lembrar, né? 58% da população está acima do peso e, portanto, não cabe no manequim até 42, 44, também, de novo, ótimo, sempre muito oportuno lembrar. Mas como é que se dá? Acho que aí é uma provocação, uma cutucada. Já que você traz aqui a sua primeira gordofobia, a sua primeira experiência traumática, digamos assim, ainda que você tenha elaborado, feito música e tudo, como é que vai se dar, então, o processo de apropriação, incorporação da própria imagem corporal? De uma maneira, no mínimo, muito prejudicada para esse sujeito jovem, adolescente, que ainda está em Nossa. formação. Já imaginou os prejuízos psicológicos, né? psíquicos, emocionais, morais? Quer dizer, é um trauma considerável, né? Exatamente. Eu posso te dizer que, Saber o que assim, quer para fazer para mim, depois para trabalhar isso, mas enfim. eu vejo como um linchamento moral, realmente. É uma classe social que é renegada com a possibilidade de ser representada. Então, se você entende a vida, né, ainda de uma maneira, como eu te falei, eu era adolescente, eu não tinha clareza, eu não sabia responder a uma estupidez daquela. Eu lembro que quando eu entrei na loja, eu perguntei se tem calça para o meu tamanho. Era o meu aniversário de 16 anos e eu fiz uma vaquinha. Era uma calça cara, assim, numa loja cara. E aí eu cheguei lá, aí eu falei, tem calça pro meu tamanho? Ela falou assim, sim. O que mais que você quer? Eu falei, eu quero essa blusa aqui. Ela me deu a blusa e falou, você pode vestir que eu vou levar lá para você. Aí eu entrei na cabine. Quando eu entrei na cabine, ela trouxe uma calça 48. Aí eu falei, oi, mas o meu manequim é 54. Aí ela falou assim para mim, olha, se você é desse tamanho, você não deve se vestir com a gente. E como não existia a palavra gordofobia, eu morri ali dentro, sabe? Então é o que eu estou falando, é um linchamento moral que acontece e eu acho muito importante, às vezes eu tinha vontade de chamar aqui para conversar com a gente alguém do mundo da moda, porque assim, eu imagino que independente da pessoa ser magra ou gorda, é interessante que você represente o seu povo, né? Eu acho interessante. Queria saber a opinião das pessoas que estão aqui, o que elas acham. A moda para vocês, nesse sistema que está, né, com roupas cabendo para pouca gente, eu queria saber se vocês entendem a moda como uma ferramenta de exclusão ou de inclusão. E sobretudo, né? Eu acho que você falou uma coisa muito, muito importante, Edu. Ali eu morri. Eu acho que uma experiência traumática é dessa ordem mesmo, né? Há um esvaziamento ali de sentido completo, um sentimento, como eu já vi aqui no chat, de inadequação. Aquilo que eu falava nas outras lives, né? Quando eu citei um autor que eu gosto muito, Alan Ehrenberg, esse sentimento de insuficiência de si, Sim. de estar sempre aquém do que deveria ser, porque você não desempenhou, né? A ideia, vou de novo trazer um outro autor aqui,
enfim, que está muito em voga ultimamente, né, que eu gosto de dialogar, que é o Han, um Byung-Chul Han. Essa ideia de uma cultura que, por sua vez, dialoga, né, como eu sempre digo, com a ideia do biopoder, da sociedade disciplinar, do Foucault, a ideia de que você tem no corpo sujeitos, né, que são empresários de si, que devem ter uma boa gestão desse corpo, e, portanto, essa representação máxima da boa gestão é o seco sarado definido, cabendo aí até manequim 44, é isso que vai gerar essa experiência que você, poeticamente, ao mesmo tempo, é uma experiência trágica, né? Vai dizer, olha, eu queria morrer. Porque é brutal. Né? Você está dizendo ali para aquela pessoa, essa cretina dessa mulher que te disse um negócio dele, mas que é uma entre tantas, né? E reproduz a essência da conta, é que não há, quer dizer, a sua forma de ser não é legitimada, né? A sua forma de dizer não é legitimada. Então, não é legitimada. Você divide. Mais tarde, tendo clareza. Isso. Mais tarde, tendo um pouco mais de clareza como cidadão, em todos os aspectos, eu comecei a perceber que era como se a minha existência não fosse oficial, ela fosse oficiosa. Porque as lojas que me atendiam, ela tinha um comportamento, como é que chama? Tamanhos especiais. Eu acho que para mim... entendeu? É muito grave. Né? Olha o que estão escrevendo aqui. O mercado como um todo é padronizante. Eu acho um absurdo. Eu mesmo que não sou gorda, não me sinto representada pela moda que não abrange diferentes proporções e pluralidades corporais. Aí a Bru Gabs disse... Eu sempre senti essa dificuldade. Ainda hoje vejo dificuldade. Quando algo me serve, já compro várias peças. Eu também, Bru. Como é seu nome? É Bruna? Eu também, mesma coisa que você. Aí falaram também. O grande mercado é excludente de uma forma colonizadora, onde somente um padrão é contemplado e incute culpa em todas as pessoas que não se encaixam naquele padrão. E como as pessoas se sentem... Não, continua aí, Edu. Não, fala. Não, que eu quero comentar essas falas, porque eu acho que aí já tem duas falas muito ricas e que sintetizam outros autores ou reforçam também esses que eu já citei. Uma ideia deleuziana, né, de desterritorialização, né, de alienação de um sujeito que é colonizado, se eu não me engano, né, alguém falou aqui, de descolonização. Sim. A ideia o que a gente não pode perder de vista é que é uma cultura de massa, né? Essa cultura do culto ao corpo, da sociedade de consumo, é uma cultura de massa, assim como é o corpo na indústria cultural, né? Enfim, o corpo apropriado pela publicidade, esses corpos diáfanos, emagrecidos, da capa de revista, né? Muito distantes e tal. Enfim, e há então uma padronização, para usar a palavra que a maioria das pessoas aqui, né, na nossa audiência, costuma usar. Então, essa padronização é que vai fazer, de alguma maneira, que eu consuma, né, ainda que esse sentimento ali de apaziguamento, de completude, ele tenha vida curta, tenha fôlego curto, né, eu me sinto, de alguma maneira, consumindo essas coisas que me prometem um corpo mais adequado, apaziguado. Né? Esse sentimento passa, daqui a pouco eu vou lá e consumo mais algum chá emagrecedor, algum creme, algum spa, algum aparelho de ginástica, etc. e tal. Mas a ideia é essa, de uma cultura de massa, onde eu vou criando, então, um imaginário social do que são os belos corpos, o que é a ideia de sujeito bem-sucedido, a ideia de sujeito, né, que sabe um bom administrador de si, ou empresário de si. Essa ideia que está por trás, basicamente, das bioidentidades. Então, acho que é isso que as pessoas estão falando, né? Deixa eu entender Você fala isso, né? Dentro de mim. Eu não caibo na vida. O mundo é P e eu sou G. Então, deixa eu entender uma coisa. Pelo que você está me dizendo, então, é mais lucrativo para esse sistema capitalista que coloca a vida em PMG, que os que não cabem nesse tamanho, eles se esforcem e consumam mais remédios, consumam mais roupa, consumam mais academia para caber do que fazer roupas para o nosso tamanho? Nossa. Até você tem toda um lobby aí também da indústria, né, farmacêutica corroborando com isso. Dos isso chás, é muito assustador, né? Das drogas, aos anorexígenos, né? Enfim, aos ansiolíticos, a todas as drogas que são associadas a esse protocolo corporal, da dieta, aos exercícios, né? Enfim, então sim, é o que eu sempre digo e repito aqui, movimenta bastante. Né? Olha que interessante.
Uma vez uma vendedora me disse que, apesar de gorda, eu tenho estilo. Isso mostra que nunca tivemos oportunidade de demonstrar nossa personalidade na moda, porque realmente essa moda de tamanhos especiais, ela não tem muitas opções, ela não é bonita, Por isso ela o parece que apesar dela. é como se ela tivesse vestido Apesar. um indivíduo doente, né? Você Haja percebe isso, Ju? criatividade também, né? Não, como se não? Vamos, de novo, vou aqui propor uma retificação, né? Gordura é criminalizada, então gordo é doente. É É muito. um corpo patológico, porque, né? Se o ideal de saúde é magro, então o que escapa isso automaticamente. E a gente sabe que a gente funciona, né? Nesse sentido, ainda somos modernos, por binarismos, né? O ser humano funciona bem com esses pares antiteses, né? Então não é gordo, não é magro, é anormal. Então não é saudável, é doente. Fugiu a norma, é transgressor. E assim vamos, né? Assim caminha. Sim. E Aqui é disso que eu tô falando. sim. A Priscila está falando assim: vocês acham que essa questão de não caber nas roupas é mais complicado para as adolescentes meninas ou para os meninos? No masculino, a cobrança é menor, maior ou igual? Eu posso responder aqui, né, rapidamente, como gordo. Eu acho que isso para as mulheres é mais cruel. Embora, para mim também, muitas vezes eu pensei assim, querer não existir. Não é que eu pensei em me matar, nada disso não. Mas que isso não passou pela minha cabeça. Mas o que passou pela minha cabeça era de faltar eventos, não ir aos lugares e tentar me desaparecer, sabe? Daquele cenário. Porque é realmente desmoralizante você ou não ir porque não tem roupa, ou ir com uma roupa que não tem nada a ver. A roupa não mostra a tua personalidade, a roupa não te estende, né? Não te apresenta, a roupa não fala quem você é. A roupa é quase como uma mordaça, sabe, Joana? Mortalha, eu diria, inclusive. Mortalha, né? Camisa de força, né? É uma camisa de força, é aquilo que eu disse, não sei, não disse, eu te mostrei. Não na nossa live, eu já estou confundindo. É o espólio corporal, né? Você subtrai do sujeito a possibilidade que ele tem de viver plenamente nos vários níveis e como é que eu posso dizer? As várias nuances e tonalidades que a vida nos apresenta. Então, isso é muito grave, né? Sim, muito grave, muito mas é muito frequente. Ainda com todos esses movimentos, o cenário mudou, você já tem muitos focos aí de resistência, mas sim, Priscila, é muito mais dramático, né? E muito mais, como é que eu posso dizer? Acho que a palavra é essa mesmo, é mais dramático, né? Porque a construção identitária feminina, como uma mulher socializada, historicamente está associada a seu corpo. Seu corpo, a maternidade, ao universo do lar, né? Sabemos. De novo, não estou ignorando os adventos, né, de todo o movimento feminista, na sua primeira, segunda, terceira, quarta onda. Entretanto, contudo, porém, todavia, sabemos, a gente sabe pelo imaginário, pelos ditos populares, pelo tipo de julgamento moral que a gente faz das mulheres com elas mesmas, né? Que você tem outros balizadores para julgar um homem de sucesso. Eu adoro dar como exemplo xingamento para mulher e por homem. Isso é a melhor síntese. Se você quer ofender um homem, você diz que ele é pobre ou broxa, né? Basicamente. Se você quer ofender uma mulher, você ataca a sexualidade do corpo. Ela é gorda, ela é piranha. Ô, velha. Sim, isso aí já não precisa nem se estender em grandes explicações teóricas. Isso já diz muito do que são insígnias, balizadores para a gente entender como se constitui identitariamente uma mulher, como se constitui ainda um homem. Considerando a marca do patriarcado, toda a dose de conservadorismo, né? Enfim, o Brasil ser nesse ultraconservador. Gente, esse brinco não está a fim de ficar mesmo, né? Então vamos deixar ele para lá. Ele tem vida própria. Mas, enfim, tem uma objetificação muito grande. Aí, quando você tem uma objetificação da imagem feminina, porque esse corpo é colonizado, você não consegue desvinculá-lo, né, da sua aparência. São instrumentos de dominação, né? Se a gente puder resumir essa história. Olha que interessante o que o Dario falou. O mais assustador é uma marca X fazer promoção 3 camisas por R$100. Só que o tamanho da promoção é até G e não especifica. Quando vamos comprar o tamanho G1, G2, custa R$80 cada peça.
a mais, né? Tem isso, Imagino. G1, G2? Gente, parece que coisa Tem. de estacionamento, né? G1, G2, tem essa marcação. Não é o que eu nunca vi. Isso é engraçado. Mas É entendeu? É como gordo se. superior, gordo médio, ultra gordo, né? Eu achei que era por numeração. É isso, 48, 50, 52, mas você vê que tudo constrange, não é à toa que eu me assustei. É tudo É, feito para constranger, não para representar, para acolher. É um negócio que já beira ali meio exatamente. ridículo, né? Ou seja, sim, é Dario, né? Não é para comprar, certamente não espelha todos os sujeitos, não contempla, né? Acho que a grande ideia é essa, né? Quais são os sujeitos contemplados, aí de novo a história do corpo de classes, e uma massa aí de excluídos, e importante ratificar, uma exclusão socialmente validada. Sim. A Olha gente o que que não é. se sente moralmente mal, né? De excluir gordo, né? De dizer que ele está assim porque ele quer. Sim. Olha o que que a Maria está falando. Joana, uma pergunta. Você acha que incluir corpos realmente diversos na publicidade e criar essa representatividade para pessoas fora do padrão é válido, ainda que estejamos entrando no esquema, dessa indústria capitalista que nos oprime? O que que você acha disso, Joana? Acho, não sei, talvez Maria, não sei se está se referindo ao fato de eu ter trabalhado para uma marca durante muito tempo, né? Uma grande, uma gigante aí do ramo da cosmética, Corpo Maria, conhecida por ter como tônica das suas campanhas a inclusão, né? Uma relação mais generosa com os corpos. Acho que tem duas coisas. Acho que tem um filão, né? Inegavelmente, temos aí um filão no mercado, tem mais uma fatia aí, né? Sobretudo se você tem mais de 50% da população acima do peso. Então, se você se sente representada por essa marca, é natural. Só para dar bem a noção de que tudo é cooptado, tudo entra nesse esquema, né? Do corpo que consome, é consumido. E para não esvaziar, ou para não apresentar aqui uma visão muito pouco arejada, né? Assim, muito pessimista, raivosa, acho que no paralelo, em termos de, como é que eu posso dizer? Pensamento crítico, possibilidade de ser combativo, né? Pensar numa forma de consumo mais consciente, é sempre muito válido, né? Porque, de novo, as pessoas precisam vestir, né? Precisam se sentir bonitas. Isso a gente sabe que gera um sentimento de mais-valia, de que a vida, ou seja, Sim. vale a pena. Então, assim, acho que tem outras nuances aí que vão compor essa ideia de você poder encontrar um nicho de consumo, Sim. inegavelmente. Então, Você sim, sabe Maria, acho que válido. na terça-feira eu fiz uma live com um criador de conteúdo plus size para homens chamado Patrick Broedel, e ele questionou uma Uhum. frase que eu tenho no final de uma música, que é gordo é igual a magro, só que gordo. E ele me falou: Marina, olha só, eu não acho que essa frase seja válida, porque a sociedade é toda magra, a sociedade é feita para o magro caber dentro dela. Então, nesse sentido, um gordo nunca é igual a magro. E eu expliquei para ele que justamente porque a sociedade é feita para o magro, eu escrevi uma frase dizendo que o gordo é igual ao magro. Então a gente tem que exigir uma representatividade à nossa altura. E eu fico muito impressionado como um clipe como esse que eu lancei, né, da minha primeira gordofobia. Muitas pessoas falam assim para mim que é maravilhoso, coisas incríveis, e me mandam no privado porque tem vergonha. Elas me falam: eu não tenho coragem de escrever a minha história para todo mundo ler, mas muito obrigado pelo que você está fazendo. Isso realmente me emociona, porque durante muito tempo eu pensei em lançar esse conteúdo, a Dieta do Amor, e alguma coisa em mim me dava a ideia de que eu não ia ser compreendido, que eu poderia soar até Uhum. gordofóbico. Eu Fracasso. acho que Uhum. é um medo de Não. você falar sobre um preconceito que é velado, porque é claro que eu não estou dizendo que a sociedade é justa com as mulheres, ou com os gays, ou com negros, não é isso não, mas eu acho que de alguma forma os gordos ainda correm atrás de uma representatividade. Isso está começando há muito Uhum. pouco tempo. Então, respondendo também a Maria, a pergunta que ela fez a Joana, eu acredito que está existindo uma representatividade maior dentro da Ah, tá. sociedade, né, dentro da mídia. Isso é interessante, você não acha, Joana? Fazendo barulho, sim. Tá fazendo, não sai mais impunemente, né? Esses Não sai mais ataques impunemente. que fomentam segregacionismo, a eugenia, a exclusão.
começando a virar politicamente incorreto. Não, os avanços são inegáveis. Só acho o seguinte, aquilo que a gente falava na semana passada, né? Nem tudo é belo. Então, assim, para além ou em par com essa ideia de que a gente tem que educar o nosso olhar para a diversidade, isso implica em não dizer que tudo é bonito, e sim ser tolerante. A ideia de alteridade tem que contemplar, per se, né, a ideia de diversidade. E, portanto, dialogando aqui com a fala com a reivindicação do Patrick, gordo não é igual a magro, que não é igual a não, que não é igual a negro, que não é igual a gay, que não é igual a mulher, ou você pode cruzar várias categorias e você também tem um sujeito que, né, de alguma maneira se insere em várias minorias. E isso que tem que ser a pauta. Sim. É um paradoxo, né? Você está reivindicando, você está militando por equidade, né? Por direitos, isso é uma pauta dos direitos humanos, afirmando o direito pela diferença. Isso é importantíssimo. Exatamente. Isso é muito importante. Porque é em cima deste paradoxo que qualquer cultura se sustenta. As e não coisas afirmando todo mundo é igual, porque não é igual. Não, né? Não é igual ao gênero, não é igual nada. As pessoas são iguais porque todas são diferentes. Aí a questão é essa, né? Por aí. Agora, você viu que essa semana, eu não sei se todo mundo aqui está acompanhando, hoje eu coloquei numa sessão que nós temos, chamada Fat Star, a foto de uma mulher nua, que é uma bailarina, ela dança com a Anitta, chamada Thaís Carla. Né? Thaís Carla. Exatamente. Ela fez umas fotos nuas com umas luzezinhas, ela é uma mulher obesa, e ela foi humilhada. Você sabe exatamente o que aconteceu? O que xingaram ela mesmo, Joana? Até onde eu sei, parece que duas apresentadoras, né, de uma emissora bastante conhecida de televisão, recriminaram de uma maneira bastante severa, né, agressiva, a exposição, e recriminaram, inclusive, ela se arvorar ao direito, que é aquilo que eu sempre falo, né, a beleza, o fenômeno de moralização da beleza é você subtrair, você deixar, né, na beleza deixar, perdão, de ser um direito e passar a ser um dever. E aí, quem transgride, quem de alguma maneira está fora, né, desviante, pronto, esse era o termo, né, perde esse dever, perde esse direito. Tá? Então, a fala é isso. Você não tinha direito, a gente foi enxugar muito que essas apresentadoras, parece que foram duas, afirmaram em relação a Thaís, né, acho que é a Thaís, que ela não teria o direito, porque na hora que você, por sua vez, se arvora o direito de dizer para o outro qual é o corpo que ele tem que ter, se ele quiser expô-lo publicamente, quem está se arvorando o direito de dizer qual corpo tem que ter é você. Sim. Você extrai o direito, isso é porque é patrulha, né? Pode ser em relação às formas de conjugalidade, quem é que pode, não só um casal hétero, por exemplo, ter filho, quem é que pode não expor o corpo, quais são as formas de amor possível, qualquer coisa que algum sujeito se arbore o direito de dizer assim, pode ou não pode. Então, o que me parece que essas moças fizeram de uma maneira extremamente agressiva e inegavelmente grosseira, e, enfim, né? Preconceituosa, racista, né? Foi isso. Dizer que ela não tem direito, porque isso é segregacionismo, né? Isso é eugenia, isso é racismo, isso é tudo. Agora, eu achei muito bacana, porque muitas pessoas mandaram mensagens falando, a própria Thaís mandou uma mensagem também. Aqui a Maria está falando, a Thaís Carla sofreu gordofobia de uma apresentadora de jornal na TV, falando pejorativamente sobre seus seios caídos, como se o corpo de uma mulher gorda não tivesse o direito de ocupar determinados espaços. Exatamente isso. Ela falou, como é que bota um peito caído desse na nossa cara? Foi o que ela falou. Né? Agora, muito olha, o que está sendo dito aí não é... Eu ia falar, esquece. Não dá para esquecer, porque é a pauta aqui das nossas lives. Mas, enfim, vamos tentar aqui um exercício de abstração. Esquece a Thaís e esquece o fato de ser gorda. Vamos pensar com a mulher, o quanto que uma mulher está destinada, está engessada e reduzida ao seu próprio corpo. Que é disso, né? Quando a gente fala da colonização dos corpos femininos, a marca do patriarcado, etc, etc. É disso. Como a mulher está fadada, reduzida ao seu próprio corpo.
Porque a Exatamente. gostosa, que a gente chama, né, de gostosa e tal, as musas de escola de samba, também tem o seu corpo objetificado, é legitimado, mas estão reduzidas a uma estética. Essa que é a questão. Quando eu dizia que semana passada, né, a meu juízo, a reivindicação seria mais interessante, ainda que eu entenda simbolicamente, você afirmar que tudo é bonito e ter, né, e tentar reconquistar, digamos assim, esse direito, né, à exposição dos corpos, mas a discussão é você não reduzir o sujeito à sua estética, à sua Sim, aparência. Temos sim. mais do que isso. Menos ainda uma mulher está reduzida enquanto um objeto, que sabemos, né? Super erotizado, como um objeto sexual, ao seu corpo. A É. grande pauta é essa, Você né? sabe que eu vejo muita representatividade, né, dos gordos falando assim, sou gorda e sou linda, que eu acho maravilhoso você ter autoestima por si mesmo, mas eu fico preocupado com o direito de sempre ter que ser belo para poder ir e vir É. na sociedade. Caso alguém não te ache bonito, ela tem que E te se você respeitar for também. feia, você também não tem Exatamente. direito? Como é que É. é isso? Todas as pessoas que você respeita, você acha que são bonitas? Eu não penso que seja assim. Você não se Ou, excita por ou todas as pessoas. você só se excita por aquilo que é belo? Tudo bem, a gente sabe como Isso aí é lidar um com, outro mas assunto o que eu acho que belo é daria para uma tenuamente live. sabe? Ou beleza e, portanto, feiura, né? Por consequência, é o único parâmetro de vivacidade, atratividade, sedução, e é o único marcador para você classificar alguém. É que você Sim, está falando, né? A única valoração, você só. Uma pessoa, porque quando você diz sou bonita, sou gorda, sou bonita, ou qualquer coisa assim, bom, se não for bonita, sobra o quê? O que exatamente. sobra? Parece que o Por isso que caráter não o meu existe, primeiro né? livro é O Intolerável Peso da Feiura. Se parece não, né? Se a gente for fazer essa exegese, essa dissecação ali dos discursos, é isso. Não sobra nada, sobretudo para a mulher, né? Ao homem Sim. ainda você ainda tem outras formas ali de, né? Ter poder, dinheiro, Ancoragem. Ela né? é mulher, ela é menos mulher. Então ela é feia, ela é menos mulher. Então, se a gorda, uma gorda, qualquer, uma mulher afirma não ser bonita e não afirma ser gorda, apesar de ser gorda, perdão, afirma ser bonita, apesar de ser gorda, então não sobra nada a ela. Deixa eu fazer uma pergunta. Liso Franco disse: não, para mim não. Eu não entendi o que que você falou, querida. Você pode dizer o que que você está se referindo? O que eu acho, assim, realmente. Você falou aí uma coisa que eu quero falar sobre isso numa live. Você falou assim: então Sem você dúvida. só se excita porque é belo. Eu vou te falar, você sabe que eu me afastei de uma pessoa. Claro que, enfim, vou falar aqui, me abrir um pouco. Porque ela era muito padronizada. Então eu percebia que só. Eu ficava incomodado de ouvir que tudo que ela amava e gostava e se excitava era por coisas que eram aprovadas, sem nenhum cuidado de ver se aquilo ali realmente tinha valor. Porque às vezes, se você fizer, se for de dentro do seu coração, se você gostar de tudo que a mídia está dizendo que é bacana, então eu acho que você tem que dar um ok sincero para si mesmo. Agora, quando você começa a perceber que, na verdade, você é quase que um robô, sabe? Se excitando com o que a televisão, com o que a mídia ou com o que a propaganda fala que é bacana, aí você tem que realmente fazer um tratamento, né, Joana? Você concorda? Eu estou pensando aqui várias coisas sobre o que você está falando, enquanto você está falando, Edu. Estou pensando que os parâmetros de beleza e feiura são também determinados, né? Social, historicamente. A gente já falou sobre isso aqui em outras lives. O que a gente considerava belos corpos da Renascença, né? São corpos obesos hoje. E, no Sim, entanto, né, ele estava em oposição à maioria esmagadora que era de corpos famélicos, né, que morriam de cólera. Portanto, a gordura era bonita. Se você faz um pequeno sobrevoo nas classes populares, gordura ainda é sinônimo de beleza, porque é a antítese da miséria, é um corpo próspero. Então, assim, a é. ideia é por que em determinada, né? Determinada não, acho que aí eu não vou dizer que a gordura é só um valor nas classes médias e dominantes, não é isso. Mas a ideia é você entender esse significante gordura enquanto feiura, mas pensar também na beleza enquanto única forma que a gente entende de vivacidade, vitalidade, na hora que você associa gordura à doença, né? Sim, sim. A doença, a feiura, a desvio, a transgressão, e isso é o único balizador. Então, você tem Sim. uma pessoa que é brilhante, que é inteligente, ou que é hilário, ou que, sei lá, tem milhões de qualidades.
E nada disso, eu estou falando isso especificamente porque eu trabalho há muitos anos com essa ideia de feiura para a mulher como índice de menos ser. E aí não Sei. sobra nada, né? Quer dizer, quais são os papéis sociais para o que cabe a Sei. alguém que não é bonito? Né? E Não, isso é não. determinante de É. uma cultura. Você só valoriza a beleza, se a beleza. Agora, isso é típico de uma cultura imagética, né? Uma cultura da imagem, uma cultura Sim. de perda de interioridade, né? Digamos Eu assim. fico muito assustado realmente com você só se emocionar com o que é padrão. É isso que eu tô falando. Porque se você realmente se excita com uma barriga sarada, isso vem do teu coração, vem da tua sinceridade, não tem problema nenhum. Agora o problema é você ser construído para ser uma pessoa padronizada emocionalmente, que eu acho muito mais grave, entendeu? Então, assim, Mas eu como é acho que é que a isso, gente. Du? Uma pessoa emocionalmente padronizada? O que Não, que uma pessoa passa? emocionalmente. É você começar a entender que o seu. O rapaz que me escreveu uma vez, ele falou que ele conheceu uma moça num navio. E eles foram Aham, transar. No dia seguinte, ele achou que ali tinha uma atmosfera de envolvimento. No dia seguinte, ela pediu aham. para ele não procurar por ela, porque ela não queria ser vista com ele fora de um quarto. Então, assim, nesse caso, eu acho que é uma mulher construída para apresentar algo de sucesso para o outro. Você está entendendo? Ela tinha Não, vergonha nesse de um caso, é uma homem. mulher que não assume o próprio desejo. Nesse caso, é É, uma pessoa extremamente preconceituosa e que, sobretudo, não assume, não banca, né, aquilo que a excita, porque certamente se ela o procurou, tem algum traço ali que, sem querer fazer análise selvagem, mas já que você está contando essa história, né, Agora, eu fico pensando sempre, né, de novo, como a gente está tratando aqui dessa questão da moralização da beleza, a beleza como um projeto hum, moral, e isso se determina não só da vida subjetiva e individual dos sujeitos, mas de uma sociedade, né, cultura. É, como é que você socializa, né? Porque isso aí é aprendido desde muito cedo, né, Edu? Em muito casa, cedo. na Na escola, é, escola. né? A gente absorve isso de inúmeras fontes e massivamente. Isso não se Sim. dá, o sujeito ele não se forja, não se, né, percebe assim da noite para o dia. Tem um trabalho ali contínuo Sei. de desqualificação, né? Isso, de desqualificação mesmo, de dizer que aquilo é ruim, que aquilo não é bom, Exatamente. Por exemplo, um exemplo que não tem culturalmente. nada a ver, mas que eu acho que vale a pena falar. Eu, há 6 anos atrás, estava fazendo um curso de inglês e tinha uns jovens Uhum. no curso. Aí um menino que me apresentou um caderno, me emprestou um caderno, ele quase não falava. Eu falei, pô, você fala pouco na aula? Ele falou assim, as garotas aqui não gostam de mim porque meu celular não é bom. Você está entendendo? Então, Então, o que eu quero tá te dizer pouquinho, é que, assim, claro. ele está falando muito mais do que ele está dizendo. Ele está dizendo que aquelas pessoas não vão aceitar ele se ele não tiver outras moedas de troca que não sejam só ele. É o corpo, é o dinheiro, é uma série de coisas. Então, quando você me pergunta o que é uma pessoa emocionalmente padronizada, é isso. É quando você sente que a sociedade não vai aceitar você se você não vier com várias coisas para compensar alguma coisa ou para que seja moeda junto com você. Só você não rola mais. Você está entendendo o que eu estou falando? Então eu acho Tô muito entendendo. perigoso. Tem uns caras muito bons que falam muito bem sobre isso. Um deles é o Guy Debord, o outro é o Jean Baudrillard. O que você está falando é de uma certa fetichização da imagem, né? De signos, tem toda uma área aí muito interessante da filosofia, da comunicação, né, chamada semiótica, que trabalha com isso, com a ideia de que eu tenho que agregar aquela velha história, não basta ser, tem que parecer ser. Né? É o Sim, que eu sim. tenho em termos de signos, de consumo, de objetos, né? Que eu consumo, então, portanto, se eu não posso consumir, aí de novo a história do índice de menos ser. Né? Sim. Enquanto um capital, eu sou desvalorizado. Né? As pessoas não querem conversar comigo, não querem circular, não querem ser vistas. A menina Você dizendo, não é um né? sucesso, né? Olha Não que agrega valor. interessante aqui. Olha o que Né? que a Nélia falou. Primeiro que eu queria falar que eu morri de rir com a Liso Franco dizendo para mim aqui em Curitiba um frio e você tomando essa água gelada. A pedida aqui é um chá quente. Ah, Agora,
Olha o que a Leila falou. Diariamente, pessoas gordas têm que provar que estão saudáveis, que têm uma dieta balanceada e etc. Não existe essa dúvida ou cobrança para um corpo magro. Exatamente. Não existe essa dúvida. Então, assim... Sempre lembro do Jô Soares falando que o hemograma dele era maravilhoso, que ele tinha que esfregar isso na cara das pessoas. Eu já vejo assim... Como eu já sou um cientista balofo, digamos assim, às vezes eu estou numa reunião e eu percebo que assim, um gordo, quando vai botar mais no prato, ele fala que ele malhou hoje, ou que essa semana toda ele fez uma dieta. Você justifica. Você justifica para que as pessoas falem assim, não tá vendo? Lá vai a porra do gordo comer de novo a empada, botando mais farofa no prato, botando refrigerante. Isso acontece. Então, isso que a Amélia falou é muito interessante. A Liso falou, ser belo é um fardo pesado. Eu queria comentar uma frase da Luma de Oliveira que eu achei muito engraçado, que a revista Caras tirou uma foto dela andando com o namorado na lagoa. E aí, nessa foto, ela tá de top e um short jeans e tênis, né, para caminhar. Aí tá falando assim, Luma apresenta celulites. Aí ela diz o seguinte, que ela tem uma idade, que quando ela era modelo, madrinha de bateria, ela se preocupava com isso. E que hoje em dia ela acha que ela gastou muito tempo com isso e que ela quer passear com o namorado dela com o corpo que ela tiver. E que se as pessoas ficarem decepcionadas com isso, elas façam um tratamento. Eu achei isso maravilhoso. Problema das pessoas, né? Que as pessoas falavam assim, amiga, não anda com esse troço na rua, não. Não anda assim, não. Vai caminhar de calça, ela quer caminhar de short. E acabou. Entendeu? É o único não é maravilhoso? que ela tem, né? Ela quer, pô. Ela Isso gastou muito tempo da vida dela. Né? O ícone, achei bacana ela falar isso, sabe? Que ela já gastou muito tempo quando o corpo para ela era um material de trabalho e ela tinha padrões a seguir e agora na vida dela ela não tem. Entendeu? Isso é muito legal, uma declaração muito interessante. Mas aí você vê a cobrança, né? Com uma mulher também mais velha. Como você e olha que ela não tem nem... esse corpo? Ela tem mas anos? Ela saiu da idade reprodutiva no Brasil, já virou homem, né? Ela deve ter uns 53 anos. Eu não sei quantos anos é a Luma de Oliveira, gente. Deve ter 56. Olha aí no Google e fala pra mim. Deve ter 58 no máximo. Isso não é uma mulher velha. Não pode falar. No Brasil, você começa a chamar as pessoas de senhora a partir dos 30 anos. 35 anos já é senhora. Então, exatamente. Né? As pessoas aqui concordando com a gente fazem a mesma coisa com a Xuxa. Muito interessante. A Xuxa foi uma mulher que ela ficou mais velha e ela não fez procedimentos do rosto, né? Não pinta o cabelo. E ela sofre muita pressão. Aí é o ageísmo, né? Não à toa que eu sempre falo, né? Gordos e velhos. Aí você pega as duas categorias de exclusão socialmente validada, porque não são corpos que produzem. O que são corpos que produzem, né? O que é a mais-valia? O que é o corpo que produz essa ideia? Produz, está no mercado, né? E produz, no caso da mulher, tem filhos. Casa, tem filhos, né? É importantíssimo a gente entender que o corpo, a que ele está a serviço? Né? Dentro desse escopo maior do capitalismo, essa lógica, né? Por que ele é uma moeda de troca? Por que você o vê, ou melhor, vê esse sujeito contemporâneo como tendo ser um bom administrador de si, do seu tempo, quando a gente pensa no corpo como uma fonte de investimento, uma última grande utopia, né? É uma produção. Você produz. A cultura produz belos corpos, né? Olha que interessante que a Leila está falando. Tem que se educar a visão do outro, não necessariamente ter o corpo perfeito. É o outro que tem que parar de dar opinião que não foi solicitada. Olha que coisa interessante, Leila. Leila. Eu, quando comecei a engordar, a minha família me sugeriu que eu fizesse análise. Eu fui, achava ótimo. Depois de um tempo, eu entendi que se eu continuava circulando numa sociedade que não gosta do gordo, o lance não era eu fazer análise. O lance era as pessoas se tratarem também. Porque é quase como se estivessem dando um tratamento para uma pessoa doente, quando, na verdade, as questões têm que ser estudadas coletivamente. Né? Se você não é aceito dentro de uma sociedade, é como se você mandasse um negro fazer análise porque ele é negro. Não adianta, não é isso. Você tem que educar as pessoas que são racistas. É isso que ela está falando, eu acho muito interessante. Você tem que educar uma sociedade inteira, né, por várias gerações, para mudar uma determinada mentalidade, mas eu acho que tem um agravante aí. Eu acho que você não propõe análise ou terapia ou método qualquer de autoconhecimento só por conta do preconceito, né? Você propõe para poder elaborar traumas
E, sobretudo, que eu acho que esse talvez seja o epíteto da psicanálise, pelo menos que é o lugar de onde eu estou falando, para você se desidentificar com determinados discursos e poder ser a sua potência. Né? Eu acho. A minha ideia... é o grande trabalho psíquico de uma terapia, por exemplo. Né? Eu não sempre... ficar colado, não reproduzir e aquilo não ser um elemento central da minha avaliação sobre mim mesmo e, portanto, do meu adoecimento, do meu sintoma. Exatamente. Eu sempre falo que durante muito tempo eu falei, eu não vou fazer a dieta do amor porque eu, Edu, não sei o suficiente para isso. Mas justamente eu acho que isso aqui, como eu falo, é um clube estético alimentar de autoaceitação, onde você vem falar quem você é através da comida que você come e sendo quem você é. Então, assim, é muito importante a gente ter o direito de ir e vir dentro da sociedade, sabe? Esse assunto tem que ser mais debatido, tem que ser mais conversado, né? Como eu falo, quando eu entrei nessa loja e a vendedora disse para mim que se eu era daquele tamanho, eu não poderia me vestir ali, eles não me queriam. Eu fico... assim, pensando, obviamente que naquela época não existia a palavra gordofobia, mas já existia a palavra falta de educação, né? Que você não pode tratar assim. Educação, apartheid, né? Estigmatização, etc. Educação, porque o que acontece... Eugenia, assim, né? Você também está falando de eugenia. Em última análise, E tem uma coisa também, porque assim, eu era um garoto de 16 anos. É diferente, eu tenho 48 anos, eu não ia ouvir uma coisa dessa hoje. Imagina. Entende? Agora, com 16 anos, nos anos 80, você tem visto uma reportagem, Joana, circulando, com um repórter César Tralho e a Lilian Vitfib falando de gordo. Você já viu isso? Eu ia te mandar por WhatsApp, esqueci. Não, não. Eles falam assim, acho que a pessoa só vai falar que já viu, porque tá todo mundo mandando essa reportagem, falando assim, olha... falando claramente, o César Tralli fala assim para uma menina no shopping, aquela ali é uma modelo, é uma menina gorda. Você acha que ela pode vender alguma coisa? Aí a garota fala assim, claro que não, aquela gorda, enorme, balofa, imagina. Aí ele fala, mas hoje em dia pessoas feias estão sendo contratadas por agência e pergunta para ela, como é que é ser feio e trabalhar como modelo? Então você falava abertamente sobre isso. Entendeu? E eu era dessa época, eu era um garoto nos anos 80. O Vinícius, que está aqui hoje, veio conversar comigo por WhatsApp e mandou uma mensagem linda falando assim, olha, eu como gordo já passei muito por isso que você passou na loja, mas através do seu relato, dessa vez eu não chorei, eu fiquei feliz. Eu dormi tão feliz com aquele comentário dele, mas então na minha época não. Era assim, você era humilhado, esculachado, moralmente linchado e aquelas pessoas ainda estavam certas. Ainda diziam que aquelas pessoas estavam querendo te ajudar. Na minha casa me falavam assim. Esse é o viés mais nefasto, né? Mais perverso, para te ajudar. Uma vez eu ganhei de amigo oculto no Natal um livro de uma prima, eu detesto ela. Ela mandou um livro escrito assim, só é gordo quem quer. Agora você imagina, eu tinha pedido um disco da Blitz e ganhei um livro, já não é legal. Quando eu abro o livro é assim, só é gordo quem quer. Aí eu pensei assim, cara, eu não tô acreditando que eu tô ouvindo isso. E aí a minha família, eu fiquei com muito ódio dela, disse pra mim que ela só estava querendo me ajudar. Ou seja, eu ainda era incentivado a achar que a culpa de não gostar daquilo era minha. Que teoricamente não tinha vergonha e era gordo. Você tá entendendo? Já tinha uma respostinha de bolso, né? Só escroto quem quer também. Mas, enfim. Não, tem horas que... Não, porque é de uma falta de cerimônia tão atroz que às vezes precisa ser um pé na porta. Mas, enfim, brincadeira desaforada à parte, esse que é a grande, talvez seja o ponto nodal, nevrálgico dessa discussão, né? Quando você afirma que a falta de direito do sujeito gordo, ser gordo, está associada a uma prática de bem viver, né? Que ele não tem direito, porque ele está se matando, porque, né, aquilo é ruim para ele. Então você traveste, né? Ou melhor, você dissocia o discurso da saúde com o discurso moral. Isso é que torna esse discurso tão potente, né? E tão opressor ao mesmo tempo. Olha o que a Elisa Franco está falando para mim. O que você faria hoje se a vendedora te atendesse daquele jeito? Eu ia explicar para ela que, com certeza, eu sou um mamífero, eu sou um ser humano, né? E eu quero ser bem tratado por um lugar, porque se você escolhe uma marca para te representar, você espera, antes de tudo, que além da estética,
ela traga uma representatividade e te traga, antes de tudo, respeito. Então, assim, eu diria isso para ela hoje. Mas ela não falaria, Liz, porque é um outro mundo, entendeu? Olha o que a Leila fala. Hoje a gordofobia não atinge só a mim, atinge a minha filha. Aí sim eu sinto a dificuldade de ser gorda. Quando atinge a quem a gente ama. Aí a coisa fica mais séria. Mas eu acho, Leila, que com certeza, eu concordo com você. No racismo também, é muito comum, né? Ouvir isso. Sim. Pais e mães negros. Mas eu acho que a Thaís Araújo, né? Ela fala coisas muito lindas, que assim, ela tem medo, se ela explica para o filho dela que não é para ele correr na rua, sabe? Não vai para a padaria sem camisa que vão achar que você é pivete. Ela escreveu isso. Então é muito interessante a gente ver, né? Agora, de alguma forma, eu acho que a sociedade está um pouco mais preparada para lidar com isso. Que foi até uma pergunta que a Bruna fez. Ela escreveu assim: as pessoas acham que pode dar palpite na saúde do gordo. É muito complicado, né, Joana? Mas, de novo, porque não é saúde, é moral. Isso é visto como uma transgressão moral, ele é um criminoso. Então, você está errado. Né? Tá punindo, claro que né? há o ímpeto, a norma, pronto. A norma é corrigir, é punir, é patrulhar, é socializar, né? Enfim, fazer as balizas para aquilo que as pessoas supõem que não tenha sido uma boa introjeção do sujeito gordo às normativas sociais, né? Okay? É uma pedagogia mental, digamos assim, né? Isso que é feito. Esse é um assunto extenso. Eu sugiro que a gente fale na semana que vem sobre essas questões aí de como que a gente de você se constrói uma pessoa padronizada. Vamos pensar na pauta da semana que vem, mas eu acho muito interessante porque isso vai lobotomizando o mamífero, você está entendendo? E é muito complicado. Agora, quando a gente olha, faltam 3 minutos para acabar a live, João. O tempo passa rápido aqui quando o papo é bom. Gente, eu queria agradecer a todos vocês que contribuíram aqui, sempre elevando o nível dessa questão. Para você ter uma ideia, eu fiz uma pergunta outro dia. Você já deixou de fazer alguma coisa por causa do seu corpo? Tiveram 40 respostas online e 103 respostas... Até ativa, né? 103 respostas só para mim, ou seja, as pessoas têm vergonha de falar. Então, assim, vamos participar, vamos conversar. É tabu. Vamos participar, é muito bom poder conversar, poder ouvir a opinião de vocês. Eu agradeço a cada quinta-feira por eu ter a oportunidade de discutir com uma pessoa com a Joana, que coloca o conhecimento dela de uma forma direta, onde ela dá a mão pra gente e a gente se sente acolhido por tanta coisa especial a chegar até a gente. Chega como um abraço. Ai, que viu, bom. Joana? Muito obrigado por esse elogio. Que coisa mais calorosa. Tchau, gente. Um beijo para vocês. Até quinta que vem. Fiquem com Deus. Tchau. E entrem para ver a minha primeira gordofobia. Um clipe que merece ser visto. Um beijo grande. E outra coisa. Amanhã eu tenho minha primeira live que eu canto, hein? Eu vou cantar com Caíto, o entregador. Eu quero que vocês conheçam a história da separação do meu casamento, que foi por uma incompatibilidade alimentar. E eu vou contar essa história na música. Um beijo a todos. Maravilha. Até amanhã. Tchau. Beijo, meu amor.